Olá, como é que tá? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estudo Top, canal do YouTube. Bom, se você ainda não conhece o canal Estudo Top, a gente dá aqui dicas de informática e outras disciplinas também, né? Tudo pela a sua aprovação na prova de concurso público que você quer. Eu sou o professor Pablo Leonardo, sou o criador desse canal aqui, tá? E eu estou aqui para te ajudar a ser aprovado na prova de informática desse concurso, que é o dos seus sonhos, tá certo? A gente vai corrigir aqui a prova do concurso do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. É uma prova que foi aplicada em dezembro de 2021, pessoal. E a gente vai corrigir aqui a de analista judiciário e a especialidade analista judiciário também. Tá certo? Bom, queria te pedir para dar um joinha nesse vídeo aí, afinal de contas você ajuda muito a gente quando você dá um joinha. Se você quiser, deixa seu comentário. Eu mesmo responderei o seu comentário, tá certo? E assine o canal e, claro, clique no sininho das notificações para que você seja avisado sempre que a gente colocar um novo vídeo aqui, tá bom? Então vamos lá, olho na tela. Vamos corrigir essa prova de informática, item a item. Meus amigos, a primeira questão de informática que a gente tem nessa prova é a questão 21, tá certo? Então vamos lá. Vários arquivos e pastas são manipulados no computador através de operações como abrir, copiar, recortar, colar, excluir, dentre outras. Assinale a seguir o resultado obtido ao executar o comando Shift-Delete sobre algum arquivo. Pessoal, um detalhe importante aqui, tá? Nesse edital foi cobrado o sistema operacional Windows, tá? Então, essa questão aqui, por óbvio, é válida para o sistema operacional Windows. E aí pergunta o que a gente faz, gente, quando a gente faz o Shift-Delete. Torna o arquivo oculto, fazendo com que ele não fique visível para outros usuários? Não. Embora tenha como, tá? Tenha como sim a gente colocar arquivo oculto, mas não é assim, seria por meio da janela de propriedades. Duplica o arquivo dentro do seu diretório, acrescentando ao final do nome o número da cópia. Não. Para eu fazer isso, seria eu arrastar o arquivo com a tecla Ctrl pressionada, né? Seria o mesmo que eu fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Move o arquivo para a lixeira, permitindo assim sua recuperação por meio da opção restaurar. Não. E exclui o arquivo permanentemente sem a possibilidade de sua recuperação a partir da lixeira. Essa é a resposta. Porém, pessoal, a gente tem que tomar um cuidado aqui no seguinte. A gente sabe que existem algumas formas da gente excluir um arquivo e que esse arquivo é excluído sem ser enviado para a lixeira. E uma delas é, de fato, o Shift mais Delete, como a questão fala. Porém, qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Vamos voltar aqui para vocês verem. Ó. Ele fala assim, o resultado obtido ao executar o comando Shift mais Delete. É isso que me deixa um pouco preocupado. Você sabe por quê? Porque se eu fizer um Shift Delete aqui na minha área de trabalho agora, você vai ver o que acontece. Ó. Selecionei o Shift, apertei o Delete. O que aconteceu? Uma mensagem de confirmação. Ou seja, quando você pressiona Shift Delete, tá? Eu tentaria aqui, sinceramente, um recurso, por quê? Aqui, ó, vou até colocar aqui. Recurso, tá? É necessário confirmar a operação. Tá? Então, eu entraria com recurso por causa disso. É claro que na verdade, não é um recurso forte, porque isso não invalida a questão, né? Mas ele fala assim, o resultado obtido ao executar o comando Shift Delete, ou seja, ele está falando o seguinte, você selecionou o arquivo e fez o Shift Delete, o que vai acontecer? Ô, gente, vai exibir uma janela perguntando se você quer confirmar a exclusão. É basicamente isso. Então, por esse motivo, eu entro com o recurso nessa questão aqui. Tá certo? Só por causa da falta da confirmação. Agora, se ele tivesse falado assim, o que acontece ao excluir um arquivo por meio da combinação Shift-Delete? Porque quando ele fala ao excluir um arquivo, aí já está, né, obviamente, falando do selecionar o arquivo, fazer o Shift-Delete e o confirmar, tá? Mas tá aí. Também não atrapalhava o entendimento, mas
seguindo a teoria de que certo é certo, né? Sim. Agora a questão 22. Um analista judiciário, em sua estação de trabalho, recebeu um comunicado do setor de TI solicitando a desinstalação do software ABC de seu computador, que possui um sistema operacional Windows 10. Sabe-se que o software ABC foi instalado pelo setor de TI no diretório padrão de instalação de programas do Windows. Gente, o diretório padrão que ele está falando aqui, tá, é uma pasta chamada Arquivos de Programas. Tá. O analista judiciário, então, visualizou a área de trabalho, selecionou o ícone de abertura do referido programa, clicando sobre ele, e, em seguida, pressionou o botão Delete do seu teclado. Sobre o procedimento realizado, analise as afirmativas a seguir. Pessoal, mais uma vez, ele só apertou o Delete, ele não confirmou a operação, e nem que ele tivesse confirmado, tá? Na verdade, o diretório padrão é a pasta arquivos de programa, e o que tem na área de trabalho é apenas um atalho para abrir aquele programa, tá? Então ele fala assim, ó, o software não foi desinstalado, já que este não é o procedimento adequado de desinstalação de programas em ambiente Windows. Essa 1 tá certa. Tá, então, ótimo, já dei a 1 como certa, hein? Aí, a hora que eu venho para as alternativas, correto. Essa não dá a 1 como certa e nem essa. Então, olha só, eu acabei de eliminar, olha para você ver, eu eliminei a B porque não dava a 1 como certa e a D também. Então, tanto a A quanto a C dão a 1 como certas, porém, elas dão a 3 como certas também. Então, é só um motivo para eu confirmar se a 3 vai estar certa ou não. 2. O ícone deletado é, na verdade, um atalho para o software, que, após a realização da operação de delete, é movido para a lixeira. Tá certo essa aqui também. A 2, né, é um atalho para ele, tendo em vista que a área de trabalho não é o diretório padrão. E mesmo que fosse um diretório padrão, não seria assim que eu desinstalaria um software, tá? No Windows, o atalho de desktop se trata apenas de um facilitador para abertura de programas que armazenam o caminho completo do endereço onde o software está instalado. Tá certo, tá? Pessoal, sabe onde que eu desinstalaria isso? Por meio de um ícone ou de um item ou de uma seção chamada Programas e Recursos. Tá? Esses programas e recursos, a gente tem acesso a isso pelo painel de controle, tá certo? E eu tenho também, dentro da janela de configurações do Windows, tá aqui, ó, clico aqui, vem em configurações, tá? Quando eu venho em configurações, eu tenho aqui uma parte aplicativos, e dentro de aplicativos, eu tenho aplicativos e recursos, e por aqui eu consigo desinstalar os softwares que estão instalados, tá certo? Fora isso, se eu vier pelo menu iniciar e clicar com o botão direito em cima de um software, pelo menu iniciar, ele também me dá a opção de desinstalar, como podem ver aqui. Tá certo? Então, são N formas aí de eu desinstalar um software instalado. Mas sabemos que não é do jeito que foi falado, do jeito que o cara do TI fez. Portanto, a resposta da questão é a letra A. Os 3 itens estão corretos. Vamos lá, gente. Questão 23. É comum, em diversos textos, a inserção de imagens ilustrativas para dar clareza ao conteúdo, apresentar fatos relevantes ou simplesmente proporcionar um destaque ao assunto. Observe o recorte de tela do Microsoft Word 2019, em que uma imagem foi adicionada ao texto. Gente, a imagem está aqui, não é? Então essa aqui é uma imagem e ela tem uma característica interessante que é o seguinte: o texto ele está contornando a imagem, tá vendo? Então não é uma imagem jogada com o texto passando por cima e tal. Aí ele vai e fala assim: de acordo com as informações anteriores, qual a sequência de ações a ser realizada no Word 2019 irá proporcionar o posicionamento da imagem em relação ao texto? Gente, aqui é o seguinte: a gente sempre tem 2 formas de fazer isso, tá? Ou você vai... Deixa eu só ampliar aqui. Aqui, ó.
é sempre assim, ó. Ou você vem pela guia Layout, tá? Você pode clicar na guia Layout e aí você tem uma opção de posição do texto, né? Ou então você vai clicar com o botão direito do mouse sobre a imagem e vai ter a opção. Olha só a letra A. Clicar no menu Inserir, clicar na opção Imagem e em seguida clicar na imagem desejada? Não, né? Porque aqui, na verdade, ele não está te perguntando o que ele fez para inserir uma imagem, né? Ele falou de proporcionar o posicionamento da imagem em relação ao texto. Então ele quer modificar o posicionamento da imagem em relação ao texto. B. Selecionar o texto e a imagem juntos. Em seguida, aplicar o alinhamento de texto justificado. Não, né, gente? Justificado é alinhamento. E mais uma vez ele está falando de quê? Proporcionar o posicionamento. C. Selecionar a imagem, clicando sobre ela. Em seguida, clicar na guia Layout, bem como na opção Texto ao redor da imagem. Pessoal, olha isso aqui. Olha que interessante, olha. Eu tenho uma imagem aqui, certo? Inserida como foi no caso da prova. Se eu clicar sobre a imagem, clicar em Layout, eu não tenho a opção Texto ao redor da imagem solta aqui. Eu teria aqui, ó, quebra automática de texto. Tá vendo? Aí eu tenho quadrado, eu tenho justo, através, superior, inferior, atrás, tá? Mas eu não tenho texto ao redor da imagem solto do jeito que ele falou. Eu teria que, no máximo ou no mínimo, clicar em quebra automática de texto. E aí eu colocaria, né? Quadrado, por exemplo. Tá certo? Se eu colocar quadrado, aí a imagem contorna o texto, né? Mas, mesmo assim, eu não teria essa opção. Agora, eu tenho a opção citada na outra, que é o quê? Clicar com o botão direito sobre a imagem e clicar em quebra automática de texto ou quebra de texto automática. E aí eu vou e coloco, né? Ou quadrado, ou enfim, aqui eu quiser, né? Mas aí eu já teria essa opção, tá? Olha lá. Clicar com o botão direito do mouse sobre a imagem, acessar a opção quebra de texto automática e em seguida escolher a opção quadrado. Gente, foi uma questão chata, tá? Foi uma questão chata pelo seguinte, eu precisava saber primeiro que lá na guia Layout eu não tinha essa opção texto ao redor da imagem solta, né? Eu tinha que saber que o nome era quadrado e que mesmo assim eu tinha que clicar na opção lá de quebra automática de texto ou quebra de texto automática, certo? Portanto, passando aqui, né, essa questão, que número foi essa? 23, a resposta dela, letra D de dedo. Beleza. Aí eu venho para a questão 24. Considere a tabela elaborada no Microsoft Excel 2019. Para obter informações sobre o valor total dos salários dos colaboradores que trabalham no setor de contabilidade, basta aplicar qual fórmula? Bom, gente, eu tenho aqui, ó, contabilidade aqui e aqui, certo? Então, eu quero somar os valores de contabilidade. Então, o que eu vou fazer? Soma-se, tá? Aí eu coloco o intervalo de análise primeiro, que ele vai de B2 até B6. Entre aspas, eu já coloco a minha condição, que vai ser o quê? A palavra contabilidade. Tá certo? Aí eu fecho as aspas e coloco de C2 até C6. Tá? Sendo assim, toda vez que ele encontra uma palavra contabilidade na coluna B, ele soma o valor correspondente na coluna C. Tá? Era a letra C a resposta. Mas, gente, veja bem, bastaria que eu soubesse resolver isso usando uma função soma-se. Eu não precisava nem aprofundar demais. Se eu falasse assim, não, com uma soma-se eu consigo resolver isso, já chegava na resposta, porque não tem nenhuma outra alternativa que use a soma-se, só essa aqui. Então, não tinha erro, né? Resposta, letra C. Foi tranquila essa, hein?
Próxima, questão 25. O e-mail é uma forma de comunicação bastante utilizada em ambiente corporativo ou doméstico. Considerando o envio de e-mail para múltiplos usuários, analise os endereços da mensagem a seguir, bem como as afirmativas, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. mario@domínio.com.br. Esse é o DI. Bom, gente, quem está no DI é o quê? Destinatário. Luigi, Toad e Pete, né, estão nos campos para CC e CCO. Opa, desculpa, gente. Eu escrevi errado. Tá? Quem está enviando é o remetente. Tá? Os que estão recebendo são destinatários. Tá? E aqui é o assunto, o WordStar. Tá certo? Lembre-se que o campo de assunto ele não é de preenchimento obrigatório, tá, gente? Eu posso muito bem mandar uma mensagem sem especificar o assunto. Então ele fala assim, imediatamente após o disparo da mensagem, ela ficará disponível na caixa de entrada do remetente. Caramba! Não, né? Não, por uma série de motivos. Primeiro, quem recebe não é o remetente, e sim o destinatário. E segundo, mesmo que aqui fosse destinatário, estaria errado. Por quê? Porque o e-mail não é uma comunicação em tempo real, tá? O comunicação em tempo real instantâneo é o chat, o e-mail não. Então, de toda forma, está errado. O erro principal é o quê? Remetente. Remetente é quem envia. Quem recebe é o destinatário, né? Então, a primeira eu já sei que é F. A mensagem será enviada para os seguintes endereços: luigi@domínio e tod@domínio.com.br apenas. Não, né? Porque faltou o pitch. Tá vendo ali? Então, mais uma falsa. Ficou faltando o pitch. Então, se eu tenho mais uma falsa, já foi para a conta. A resposta é a letra A. Quando um destinatário em seu cliente de e-mail clicar na opção Responder a Todos, a mensagem de resposta será enviada e endereçada para Luigi, para Todd e para Pete. Peraí. Quando um destinatário em seu cliente de e-mail clicar na opção Responder a Todos, a mensagem de resposta será enviada e endereçada para Luigi, para Todd e para Pete. Não, né? Porque, na verdade, tem que ir para o Mário também. Porque o Mário, ele também recebe a resposta, tendo em vista que foi ele que enviou a mensagem. E de mais a mais, tem mais um detalhe. Depende de quem é que vai responder a mensagem, né? Porque aqui ele está falando que ela vai ser enviada para o Luigi, tá aqui, para o Todd e para o Pete. Né? Isso depende, né, de qual deles vai responder. Por exemplo, se o Pete responder, quem recebe? O Mário, o Luigi e o Todd. Se o Todd responder, quem recebe? O Mário, o Luigi e o Pete. Então depende de quem vai responder. Tá? Então essa aqui também está falsa. Então temos mais uma falsa, a resposta aqui é a letra A. É isso, pessoal. É isso aqui. Com isso, a gente finaliza mais uma análise de prova aqui no site Estudo Top. E eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido as questões que eu coloquei aqui para vocês, tá certo? Um grande abraço, não deixe de curtir o vídeo, de assinar o nosso canal e deixar aí o seu comentário. Um grande abraço para você, tchau, tchau.